Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, nosso coração, nesse dia maravilhoso, nesse tempo chamado hoje, mais um tempo propício que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui para poder meditar nas Escrituras. Eu estava com saudade de aparecer aqui, né? Não consegui vir ontem, a gente estava num retiro espiritual com os jovens, fomos marcados pela presença do Espírito Santo, foi um tempo de comunhão também, um tempo de alegria, um tempo de busca, foi um tempo maravilhoso que Deus preparou, por isso eu não consegui vir antes. Ainda estou rouca, desde quinta-feira, gente, eu tô rouca, meu Deus do céu. Então, às vezes eu vou parar aqui para tossir um pouco, eu peço que vocês me perdoem de antemão. Já cumprimentando as meninas que entraram, a Kênia, paz do Senhor Jesus, Kênia, seja bem-vinda, Deus te abençoe, viu? Que bom ter vocês aqui comigo, minha mãe também já entrou. Oi, mamãe, que saudade, tô doida pra ir te ver. Gente, hoje, primeiro eu preciso confessar algo que o Senhor me incomodou. Na última live, ao final da live, eu falei assim, olha, eu não vou aparecer aqui no sábado e no domingo, mas eu vou estar lendo a Bíblia, eu vou ler o pão diário, só não vou vir aqui. Só que Deus me incomodou de falar a verdade, eu não li, gente, eu não li nem no sábado, nem no domingo, nem na segunda. Não me sinto tão mal em falar sobre isso, porque a gente estava imerso em um ambiente, né, 2 cultos por dia, tanto na sexta, no sábado, no domingo, na segunda... na segunda foi só de manhã, né? Então foram 7 cultos nesses últimos dias e buscando a Deus, ouvindo da palavra. Mas eu queria sim ter tirado um tempo mais propício. Eu gosto de ler quando eu tô sozinha, eu gosto de poder meditar, eu até tento, mas eu poderia tentar pro meio do mato e lido. Sempre dá, né, gente? Então eu preciso confessar aqui que eu não li nesses dias. Ontem coloquei em dia. Então, o de hoje eu ainda não li, que é 1 Crônicas do 1 ao 4, mas eu não iria falar sobre ele também, porque tem muito conteúdo desses últimos 3 dias. E tá bem tranquilo, Crônicas, o início de Crônicas, porque a gente vai ler muita descendência, né? Gente, não desanime ao ler cronologia, tá? Não, cronologia não, como é que chama? Genealogia, obrigada, amor. Não desanime ao ler genealogia. Tudo que está escrito na Bíblia, está escrito para o nosso ensino, tem sempre um propósito. A partir de amanhã, nós vamos falar de algumas genealogias e eu vou tentar tirar algumas coisas de genealogias aqui para mostrar para vocês quão valiosas lições nós podemos tirar delas, tá bom? Então, amanhã, não perca a live de amanhã, eu vou falar sobre 1 Crônicas do 1 ao 7 e nós vamos tirar lições importantes das genealogias, tudo que está escrito na Bíblia. Nada é por acaso, isso aqui Deus deixou só porque para ocupar espaço, isso aqui é só uma informação histórica, não. Tudo tem um propósito espiritual na Bíblia, na palavra de Deus. Então, a partir de amanhã a gente fala mais sobre isso. Não desanima, sabe? Tá difícil, só leia. Cumpra aqui o que você precisa fazer. Leia, fala em voz alta, ouça, né? Alguém até no aplicativo do nosso grupo hoje falou que gosta de ouvir enquanto lê, porque as pronúncias são difíceis. Coloca lá o áudio no aplicativo da Bíblia e vai lendo junto. E aí você vai ouvindo e vai entendendo, né? É mais fácil assim. Então é uma dica, tá bom? Acho que foi a Raquel que falou isso. Então não desanimem, porque lá na Páscoa, gente, quando Deus mandava os israelitas comerem a Páscoa, ele falava assim, ó, comam o cordeiro inteiro, as partes boas, as vísceras, tudo, e comam o cordeiro com ervas amargas. Então o evangelho, sempre vai ter um momento do evangelho que vai ser assim, uau, é o filé do evangelho, é o churrasco, a parte mais prazerosa, que ultrapassa todos os outros prazeres, mas vai ter também a parte difícil, não é? E Deus vai nos preparar com relação a isso. Vai ter aquela hora que você vai ter que virar o rosto para uma pessoa que acabou de ferir sua face. Vai ter aquela hora que você vai ter que estender as mãos para alguém quando você precisa que alguém estenda as mãos para você. Você vai ter que abrir mão de coisas, vai ter muitas renúncias. O verdadeiro evangelho tem muitas renúncias. Sabará é você, não acredito, paz do Senhor, que bom ver você por aqui, meu amigo, quanto tempo. Gente, eu não sabia que era você que estava aí. Seja bem-vindo, viu? Deus te abençoe, quanto tempo, que saudade. Como é que você está? Me conta aqui, você e sua família, espero que vocês estejam bem. Então, gente, se o evangelho é composto de coisas deliciosas e perfeitas, eternas,
enquanto estivermos na terra, nós vamos ter que comer umas ervas amargas, comer umas vísceras também. Então o Pai está só nos preparando para isso. Quando você for ler as genealogias, apenas leia. Leia, faz parte. Amém? Eu não falei aqui, gente, de muitos capítulos, acho que 9, né? Nós terminamos na live de quinta-feira o capítulo 16 de 2 Reis. E hoje nós vamos falar do 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Mas eu vou fazer um apanhado geral, tá bom? Pra gente poder tirar algumas lições. Enquanto eu lia, eu sempre leio e gosto de falar daquilo que se destacou, porque é o que o Espírito Santo quer que eu fale aqui, né? A Lorena não é responsável por explicar a Bíblia toda, não tem nada a ver comigo, né? Mas o que as pessoas que vão assistir essa live, que estão assistindo agora e que vão assistir mais na frente, precisam entender? O que o Espírito Santo quer revelar para elas? Como eu posso ser um instrumento pontual? Esse é meu objetivo, né? Eu não vou dar aula de teologia, eu só vou falar aquilo que eu entendi com a leitura bíblica, que Deus quer que eu compartilhe, amém? Uma coisa que eu preciso explicar para as pessoas, tem muita gente que está lendo a Bíblia a primeira vez agora, né? A Soraya, nossa querida, não entrou aqui ainda, mas ela é uma bênção, tem participado, né, desse plano de leitura bíblica. Tem outras pessoas também que se converteram há pouco e têm lido a Bíblia agora. E eu preciso deixar claro, a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Ou seja, Gênesis trata do princípio, mas conforme a gente vai lendo, algumas coisas vão se repetir. Em Crônica, nós vamos ler a história de Davi de novo. Nós vamos ler a história de Saul, de Davi. Jó, por exemplo, é um livro que na Bíblia cronológica coloca lá logo depois de Gênesis, se eu não estiver enganado. Porque pela leitura de Jó entende-se que foi um livro muito antigo, muito, muito antigo. Então, a Bíblia não está escrita de forma cronológica. O que aconteceu primeiro, depois é isso, depois isso, depois isso. Não é isso. A divisão da Bíblia ela é feita de maneira diferente. Primeiro a gente tem o Pentateuco, que é a revelação que Deus deu para Moisés, do início de tudo que foi acontecendo ali, né, da escolha do povo. Depois a gente vai ter os livros históricos, depois vem os livros proféticos, depois vem as poesias, livros de sabedoria. Então, não é cronológico. Por que eu tô falando isso? Nós estamos lendo aqui algumas coisas que a gente vai ler em 2 Reis e depois vai repetir tudo nos profetas. Hoje nós lemos aqui várias vezes, Deus avisou por meio dos seus profetas. Nós não fala aqui em 2 Reis o que os profetas falaram, mas fala, Deus cumpriu tudo o que ele falou por meio dos seus profetas. Levantou profetas de madrugada para avisar o povo, para falar, olha, voltem-se, mas eles não voltaram. Então, tudo está acontecendo é porque eles não escutaram os meus servos, os profetas. Por que eu estou falando isso? Para a gente poder entender que daqui a pouco a gente vai ler Jeremias. E tudo que a gente leu aqui hoje, nós falamos eu li hoje sobre Nebuzaradã, né, na leitura de ontem. Tem Nebuzaradã, tem Nabucodonosor, tudo isso foram contemporâneos de Jeremias. Então, quando você lê o livro de 2 Reis, já abre a sua mente para entender que aquilo que a gente está lendo aqui hoje, depois a gente vai entender o que foi falado no ambiente profético, o que Deus estava falando através dos seus profetas. E isso vai abrir a nossa mente, vai ampliar o nosso entendimento. Amém? Primeiro a gente vai ver a queda de Israel. Lembra que o reino estava dividido? As tribos do norte, as tribos do sul, as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, e as 10 tribos do norte. Começou com Jeroboão, muita idolatria, eles foram primeiro. Quando eu digo foram, eu quero dizer, eles foram destruídos primeiro. Não totalmente destruídos, porque Deus permaneceu ali sempre uma chama acesa, né? Por causa de Abraão, de Isaac e de Israel. Mas por causa de seu pecado maior do que o de Judá, o povo de Israel ele foi derrotado pelos seus inimigos. Foram destruídas suas cidades e o povo se espalhou. Se espalhou. O povo foi... Deixa eu só ver as horas aqui que eu fiz uma promessa para minha mãe que eu não vou demorar. O povo foi se espalhando, como Deus havia falado. Gente, vocês lembram quando vocês leram lá de Levítico, quando Deus falou assim, ó, se vocês não me obedecerem, eu vou espalhar vocês pela terra, vocês vão ter tanta fome que as mães vão comer o filho, lembra? Tudo que Deus falou, antes de acontecer, vai acontecer. O povo de Israel desobedeceu, caiu em pecado de idolatria, coisa terrível. Então, o rei da Assíria veio, sitiou Israel e depois destruiu Israel, derrotou Israel, destruiu suas cidades e exilou para a Síria. Então pegou as pessoas, os nobres, os inteligentes, os artífices,
Quem não matou, levou cativo, né? E aí, para encher a cidade, isso eu queria falar, para encher a cidade, o rei da Assíria trouxe povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim. E colocou lá em Samaria. Minha mãe comenta. Eu vou chegar no horário, mãe, prometo. Ele pegou essas pessoas estrangeiras. Lembra que o povo de Israel, que Deus havia estabelecido como nação, pecou. Então Deus os espalhou. O Nabucodonosor, o rei da Síria, pegou gente de tudo quanto é canto estrangeiro e colocou em Samaria. Virou um sincretismo. O que é sincretismo? Uma mistureba. Várias religiões, vários deuses pagãos, né? Não deuses verdadeiros. Mistureba, gente. Muito parecido, infelizmente, com tudo que nós temos visto no mundo. Sincretismo. No Brasil, gente, vocês já viram? Quantas vezes uma pessoa fala assim, o que você é? Ah, eu sou católico, mas eu também vou no centro espírita, eu sou crente também. Não, mas eu também vou na Umbanda se for preciso. Isso é sincretismo, é uma mistura. Não se tem um Deus, um só povo, uma só religião, um só coração, um só Deus, que sempre foi o que Deus quis estabelecer a partir de Israel. Deus amava Israel como nação, mas a ideia de Deus nunca foi ter só Israel. O que Deus falou para Abraão, o pai de todos, pai da fé? A partir de ti farei bendita todas as nações da terra. Então Israel era o plano que Jesus ia vir de Israel para que toda a terra, é o plano ainda, né? Jesus veio de Israel para que toda a terra chegasse a esse lugar de bem-aventurança por meio de Jesus. Mas porque Israel pecou, Israel foi exilado. A terra ficou vazia. O que o rei da Síria fez? Ele pegou povos estrangeiros de diferentes lugares, diferentes religiões, diferentes deuses e colocou em Samaria. Por isso, gente, por causa daquilo que nós lemos no capítulo 17, que os judeus e os samaritanos não se dão, ou não se davam. Até quando a gente lê lá a mulher samaritana, lembra que a mulher samaritana fica impressionada que Jesus conversou com ela por dois motivos. Primeiro, porque ela era uma mulher, João 4. Segundo, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Por quê? Porque os judeus olhavam para Samaria e viam que era uma mistureba. Samaria é um lugar de idolatria, de gente pagã, de gente que não serve a Deus verdadeiro. Os judeus, que tem a Judéia, né? E a Samaria. Então os da Judéia olhavam para os da Samaria e falavam assim, não, eles não servem a Deus que nós servimos mais. Eles se entregaram aos outros deuses. Eles são um povo que se misturou. Não são uma raça pura como nós, né? Que perigo isso, né, gente? A gente olhar para as pessoas assim. Porque o Hitler também olhava, né? Eles não são dignos de adorar como... Porque nós que temos o templo, né? A Judéia diz, nós temos o templo. Nós adoramos no lugar certo. E Jesus falou, de fato, nós adoramos quem nós conhecemos. Mas haveria de chegar uma hora em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai. Não mais em um templo, mas em espírito e em verdade. Nós somos o templo. Então os samaritanos, eles têm essa história. Qual é a história? Misturou todo mundo ali, só que começou uma bagunça. E porque eles não sabiam adorar o Senhor da terra, Deus mandou leões que estavam destruindo as pessoas, matando as pessoas. Então o povo enviou uma mensagem para o rei da Síria, falou assim, olha, você deportou um povo para a cidade de Samaria, mas eles não conhecem os costumes do Deus da terra. E esse Deus está mandando leão, está matando todo mundo. Então o rei falou assim, então manda um sacerdote de Yahvé para ensinar como que adora esse Deus. E aí eles mandaram um sacerdote exilado lá de Samaria, ele voltou para Betel e ele ensinava os habitantes da Samaria, aquelas pessoas lá da Assíria, da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, para ensinar eles como que adora o Deus verdadeiro. Eu vou ensinar para vocês, Yahvé é o Deus dessa terra, nós adoramos ele assim, nós temos o culto assim, a adoração é feita assim, ele definiu assim, e ensinou para aquele povo, para que os leões não destruíssem todos. E eles aprenderam a como adorar corretamente. Só que
A Bíblia diz que eles continuaram a fazer seus deuses e adorá-los. Então eles aprenderam como adorar o Deus verdadeiro, o Deus da terra que era Yahvé, mas eles não deixaram o Deus da terra deles. E aí virou essa bagunça, eu adoro a Yahvé, porque senão eu vou morrer nessa terra. Mas eu também não abro mão dos meus deuses. Então, eles adoravam imagens do deus Sukkot Benote, do deus Nergal, do deus Asima, de Nibase Tartak, ou seja, uma bagunça, uma mistureba. E aí, algumas pessoas sacrificavam até seus próprios filhos aos deuses Adrameleque e Anameleque. Esses novos habitantes adoravam o Senhor, esse é o versículo 32 do 17. Adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifício. Então nós temos que entender isso para poder entender o que nós vamos ler lá em João 4. Por que que a mulher samaritana achou incrível Jesus ter um plano para a vida dela? Porque ela e o povo dela vinha de uma história de erro. Ela mesma já tinha tido 5 maridos, estava com um homem que nem era marido dela. Jesus vem para acolher todos, para falar: agora eu vou ensinar vocês. Agora eu vou ensinar vocês como adorar o Pai. Aquele sacerdote enviado pelo rei da Assíria, ele não soube ensinar vocês. Mas eu sou o sumo sacerdote. E eu vou ensinar vocês como adorar a Yahvé, como adorar o Deus verdadeiro. Deixa eu cumprimentar quem entrou aqui. A Vanilda, acabei de ver que ela entrou. A tia Cida, oi Cida, quero te agradecer. A Cida fez 30 bolinhos para as crianças lá daqui da congregação do bairro Padre Libério. Obrigada, tia, os bolinhos estavam uma delícia. Claro que eu comi também dos meus meninos, né? E eles amaram. Deus abençoa. A Vanilda, minha sogra, acabou de entrar também. Oi, Vanilda. A Nilde, oi, Nilde, paz do Senhor Jesus. A Raquel também tá aqui. Sejam todos bem-vindos. Tô falando aqui que hoje tem muitos capítulos, então vou ter que dar uma resumida básica, mas tem muito aprendizado, né? Deixa eu só beber uma água. Eu ainda tô bem rouca, então o Senhor vai dar graça. Amém? Então essa é a história de Samaria. E por que os samaritanos eram tão rejeitados. Mas o Senhor não rejeita ninguém. O Senhor não rejeita o seu passado. Ele quer ser o seu sumo sacerdote. O sumo sacerdote realiza o sacrifício para que o povo seja absolvido do seu pecado. A Bíblia diz em Hebreus que o nosso sumo sacerdote, Senhor Jesus, realizou um único sacrifício capaz de apagar todos os nossos pecados. Por meio de Jesus, nós podemos entrar no Santo dos Santos, a presença gloriosa de Deus Pai. Nós podemos entrar no lugar da presença dele e sermos aceitos, não importa o nosso passado. O passado de Samaria não importou para Jesus quando ele alcançou a mulher samaritana, que se tornou uma grande missionária. Amém? No capítulo 18 a gente vê a história de um homem muito de Deus, chamado Ezequias. Eu queria falar algumas coisas aqui, não dá pra falar tudo, mas algumas coisas. A primeira coisa que eu queria falar, deixa eu só deixar o relógio aqui pertinho de mim, perdão. A primeira coisa que eu queria falar de Ezequias é que ele confiava no Senhor. Ele serviu a Deus assim como seu antepassado Davi servia. Então, ele foi um Deus, lembrando que Israel tá exilado. Vamos esquecer Israel agora por um momento e vamos ver o que estava acontecendo em Judá, das tribos do sul. Ezequias era da descendência de Davi e ele seguiu os mesmos passos que Davi, seu antepassado, seguiu. Ele confiava em Deus, ele serviu a Deus. Eu acho lindo, o versículo 6 do capítulo 18 fala que ele se apegou ao Senhor. Meu Deus, eu amo essa palavra. E ele era bem sucedido em tudo que ele fazia, ele era próspero, Deus o abençoava. Mas um dia, o rei da Assíria, que era o Senaqueribe, começou a sitiar Judá, a Jerusalém, né? Atacou as cidades fortificadas de Judá, conquistou. Aí o Ezequias começou a dar para ele o ouro que eles tinham para poder pagar, né? Mas mesmo assim ele vai ameaçar Jerusalém, que é a capital do reinado de toda Judá, né? Onde estava o templo, o palácio. E aí ele mandou um porta-voz. E esse porta-voz, quando ele sitiou, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui. Senaqueribe enviou Senaqueribe sitiou Jerusalém. O que é sitiar? Os soldados vão ficar ao redor, ninguém entra, ninguém sai. Nós estamos aqui, na primeira brecha que vocês derem, nós vamos entrar, nós vamos destruir vocês, nós vamos
queimar o templo, quebrar os muros, nós vamos destruir vocês. Então eles sitiam, eles ficam ao redor de uma cidade. Ô amor, você pega mais água pra mim? Obrigado, viu? Eles rodeiam aquela cidade ali e ficam ali armados para qualquer momento vencê-los. Nesse momento de sítio, o rei Senaqueribe enviou um porta-voz para falar umas palavras no muro para as pessoas. E eu preciso falar sobre isso, que é uma coisa que Deus me ensina e que eu preciso ensinar também. Porque a maneira como o porta-voz de Senaqueribe fala nos mostra a maneira como o inimigo de nossas almas trabalha para nos destruir. Presta atenção no que eu estou falando. Deus vai nos revelar através do capítulo 18. E quando você puder, leia de novo esse capítulo com esse entendimento. Deus vai permitir que nós vejamos, obrigada, como é que o inimigo das nossas almas, que é o diabo e os seus demônios, que foram os anjos caídos ali, né, na rebelião que ele fez no céu, como ele trabalha, gente, no campo de batalha da nossa mente para nos paralisar e para nos destruir, porque ele não quer servos, súditos para poder abençoar. Ele quer pessoas para roubar, para matar e para destruir, porque ele sabe o final dele. Então ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele. Esse é o objetivo da história, né, do diabo. E nós vamos entender como que ele trabalha. Eu li um livro que chama O Campo de Batalha da Mente, que fala sobre isso. Porque a luta tá toda aqui, ó. A luta é travada na nossa mente. Nós temos a capacidade de absorver ou não o que o diabo fala. E a maneira como ele distorce, a maneira como ele mente, a maneira como ele intimida, isso é desde o jardim. É um padrão que o nosso inimigo, da maneira como ele trabalha. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente pega o que o porta-voz de Senaqueribe fala nos muros, olha o que ele fala. O porta-voz começou a transmitir essa mensagem. Assim diz o grande rei da Assíria, assim diz o grande rei da Assíria. 2 pontos. Em que você confia que ele dá tanta segurança? Você tem confiado em quê? Você está se sentindo muito seguro. Você pensa que meras palavras podem substituir a experiência e a força militar? Olha aqui como é que ele... Lembra que Jesus venceu pela força da palavra? Lembra que a nossa vitória é dada por meio da palavra e a palavra de Deus? Ele está falando, você acha que você vai conseguir vencer as batalhas da sua vida só profetizando? Você acha que o seu marido vai ser transformado só com a sua oração, com palavra? Você acha que só profetizando na vida dos seus filhos e orando por ele, só pela força da palavra, você vai conseguir vencer as minhas artimanhas, as minhas iniciativas, as ideologias que eu implanto nas escolas? Você acha? Você pensa que as meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Quem você acha que é maior do que eu? Olha o diabo, gente, como que ele trabalha na nossa mente. Você acha que você pode contar com o Egito? Não. Vou adiantando. Mas talvez vocês digam, confiamos em Yahvé, ele é o Senhor, o nosso Deus. Mas espera aí, não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e os altares dele e obrigou todos em Judá e em Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Ele começou a mentir. Vocês estão achando, ele está falando para todo o povo, vocês estão achando que Ezequias serve a Deus e que Deus gosta dele? Vocês não sabem que Ezequias, ele está com raiva de Ezequias, que Ezequias destruiu os altares, que Ezequias, e os altares eram dele. É mentira, porque Ezequias estava fazendo o que era certo quando ele destruiu os outros altares. O único altar que deveria permanecer, o único altar do holocausto que deveria continuar havendo sacrifício era o do templo do Senhor, que ele estabeleceu. Ele diz, vou lhes dizer uma coisa, façam um acordo com o meu Senhor, com Senaqueribe. Eu vou te dar 2.000 cavalos, se vocês forem capazes de encontrar homens o suficiente para montá-los. Vocês têm um exército minúsculo. Aí ele fala assim, olha, vocês imaginam que invadimos a terra sem a direção de Deus? Gente, nós estamos aqui porque foi Deus que nos levantou para estar aqui. O diabo está falando. Isso está acontecendo na sua vida? Foi Deus.
Olha, foi a direção do Senhor, porque o próprio Senhor falou para nós: ataque essa terra e destrua-na. Nós só estamos aqui para destruir Jerusalém porque Deus mandou. Mentira. O diabo, gente, trabalha com a mentira. Ele é mentiroso. Jesus, o nosso Senhor, falou: ele só sabe mentir desde o início. É isso que ele faz, porque ele é o pai da mentira. E ele vai trabalhar, gente, com intimidação. Vocês acham que com o tamanho minúsculo do exército de vocês vão conseguir me vencer? Nós só estamos aqui porque foi Deus que me enviou para trazer essa destruição. Vocês acham que Ezequias agradou o coração de Deus quando ele destruiu os outros altares? Não agradou não, Deus está com raiva dele, Deus não está com o seu rei. Meu Deus. Começou a falar, gente, falar. Foi o próprio Senhor quem falou isso com a gente. Aí o povo que veio representando o rei falou assim: por favor, fala em aramaico. Não fala em hebraico, não. A gente entende aramaico, fala com a gente. E aí ele fala: não. Vocês acham que eu tô aqui pra falar só pra vocês? Eu tô aqui pra falar pra todo o povo. O diabo, gente, quer causar caos, desordem, desespero. Porque as pessoas em desespero, elas fazem coisas que a gente nem acredita. Sabe quando vai ter uma pandemia, as pessoas correram para o supermercado e compraram tudo e estocaram, sendo que nunca faltou, o supermercado sempre teve aberto, nunca foi comida, nunca foi o problema, né? Lembra disso? As pessoas começaram a estocar álcool, não achava álcool, todo mundo começou a estocar álcool. As pessoas ficam, quando as pessoas estão em desespero, gente, elas fazem coisas terríveis. Então o diabo quer causar caos. E aí vem aqueles vídeos: vai acontecer isso, então vai acontecer isso. E quando acontecer isso, você tem que fazer isso. Calma, não faça nada sem a direção de Deus. Se tem uma coisa que eu aprendi com Jesus, com Mateus 6, não precisa ficar ansioso. O que você precisar, eu vou te dar. O necessário, pode ter certeza. O Pai que está no céu sabe daquilo que você precisa. Não vai faltar comida, roupa e um teto sobre a sua cabeça. Não vai faltar. Vocês não olham os passarinhos? Você não olha para o lírio, né? Jesus fala: cuida do dia de hoje, não precisa ficar: ai, mas e se amanhã faltar? E se amanhã não tiver? E se amanhã... Calma. O diabo quer causar caos. Mesmo assim, ele continua falando em hebraico: olha, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ficar com tanta fome, com tanta sede, vocês vão comer suas próprias fezes, beber suas próprias urinas. Ele quer... Gente, então vamos voltar aqui para poder falar. O diabo, ele trabalha com intimidação. E ele vai lançar setas na sua mente assim, ó: você não vai conseguir. Isso vai te matar. Isso vai te destruir. Você tá no fundo do poço. Deus não se importa com você. Deus não está com você. Deus te abandonou. Se existe um Deus, ele te abandonou. Você está sozinho. Não tem mais jeito. Quantas vezes eu passei por situações que eu pensei: não, realmente, eu não consigo ver solução. Não tem solução. E depois apareceu a solução. Eu pensei: gente, como que a gente fica cego? O diabo trabalha com intimidação. Ele trabalha colocando você menor. Lembra que ele falou: vocês têm uma minoria de soldado? Ele trabalha distorcendo a realidade. Então, olha, Ezequias destruiu os altares que eram do Senhor. Mentira. Ele fez o que era certo. Ele destruiu os altares pagãos. Ele promoveu uma grande reforma, que eu não falei sobre ela, mas ele promoveu uma grande reforma. Ele tirou a serpente de bronze chamada Neustã, despedaçou, removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas. Mas o diabo distorceu tudo. Lembra quando ele falou para Jesus: se você é mesmo filho de Deus, manda essas pedras transforma essas pedras em pão. Deus tinha acabado de falar para Jesus lá no Rio Jordão: este é o meu filho amado. O diabo tirou a palavra amado e colocou a dúvida: se você é filho de Deus mesmo, por que você vai ficar passando fome? Não, Deus não quer isso não. Você passa fome? Você não é filho de Deus? Você não é poderoso? Pega essas pedras aqui e transforma em pão. Mostra pra mim se você é filho de Deus mesmo. Então, o diabo vai distorcer. Lembra com Eva?
Não foi exatamente, não é que vocês vão morrer, não é bem assim. É porque vocês vão conhecer mais profundamente das coisas, vão ter uma mente como a de Deus. Ele mente. Quando você tiver com a mente cheia demais, começa a ler a Bíblia. Não entendo, não quero, não importa. Leia. Vai para a oração, coloca louvores para que esse ambiente, essa nuvem de confusão que vem das vozes do mundo, da carne, do diabo, sejam suprimidas para que você possa ouvir a voz de Deus. Paulo vai falar assim, que os nossos pensamentos se tornem cativos à obediência a Cristo Jesus. Então, às vezes, a gente tem que falar para nossa mente, cada pensamento agora seja cativo à obediência a Cristo Jesus. Vocês não vão obedecer a ninguém mais a não ser Jesus. Fala para sua mente. Porque se você desesperar, o diabo vai te matar. Ele não nos mata quando nós estamos com Deus. A Bíblia diz que o ungido de Deus, o inimigo não lhe toca. Mas que a Bíblia também diz que o diabo anda ao nosso redor, de redor, como um leão, bradando, como um leão. Ele não é um leão. Porque o leão da tribo de Judá está do nosso lado. Mas ele brada, que ele é um imitador, ele brada como um leão, procurando o quê? Uma brecha. E o medo, a incredulidade, o desânimo são brechas para ele nos atacar. Sabe o que Ezequias fez quando ele ouviu tudo isso? A Bíblia diz que quando ele ouviu, ele rasgou as roupas, se humilhou, vestiu com pano de saco e foi para o templo do Senhor. Foi buscar Deus. Ele não foi buscar o profeta nessa hora. Ele não mandou chamar os conselheiros. Ele não mandou chamar os comandantes de guerra. Ele foi orar. Quando a gente está com a mente confusa, é isso que a gente tem que fazer, gente. Não sei o que pensar, não sei o que fazer. Parece que eu estou num beco sem saída, no fundo do poço. E eu vou entrar no templo do Senhor. Qual é o lugar do templo do Senhor? É a presença. Em qualquer lugar do mundo nós podemos alcançar. Não precisa esperar domingo à noite para ir para a igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Às vezes Deus vai usar outra pessoa. Às vezes você vai procurar a ajuda de alguém que você sabe que produz fruto espiritual. Às vezes você vai entrar para o seu quarto e fechar a porta. Mas em qualquer lugar, em qualquer momento, nós temos acesso à presença de Deus. E essa deve ser a nossa primeira alternativa quando o diabo está lançando setas na nossa mente. E aí a Bíblia diz que o Senhor responde para o rei assim, através de Isaías, né? Deixa eu ver aqui. Enviou ele aqui, profeta Isaías, isso. Através de Isaías, Deus responde: não se assuste com os insultos do porta-voz, do mensageiro do rei da Síria. Ouça, eu mesmo vou resolver esse problema, resumidamente. Não se assuste. Deus está falando, não tenha medo. O medo vai te destruir. Então, simplesmente confia. Não tenha medo daquilo que ele falou para você. São palavras vazias, são palavras mentirosas, são palavras de engano. Ouça. Olha, eu gostei, até que marquei aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu até marquei aqui, ó. Não se assuste com os insultos. Ouça. Então, nós precisamos entender que às vezes a gente está nesse momento de confusão espiritual, de engano, e a gente tem que parar para ouvir a voz do Senhor. Deus fala por meio da sua palavra. É o primeiro lugar que Deus fala. Só que pra gente conseguir ouvir Deus falar, a gente vai ter que ir para o lugar da presença, um lugar longe das distrações, um lugar onde sua mente vai estar aberta para poder ouvir, para compreender. Você tá mal e aí você vai procurar aquele amigo que precisa mais de você do que você dele. Calma. Nesse momento, busque ao Senhor. Deus pode colocar uma pessoa na sua mente, procure aconselhamento, procure alguém para orar com você, mas todos nós temos acesso ao Santo dos Santos por meio do nosso sumo sacerdote, né? E as coisas vão linkando sem eu planejar. Assim como a mulher samaritana, Jesus falou assim, olha, não é mais no templo que vai acontecer a adoração. Lembra? Ezequias foi para o templo, mas Jesus falou, não vai precisar mais de um templo físico. Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Busque a ajuda do Pai. E aí a gente vai ver que de fato Deus respondeu a oração de Ezequias. Tem aí vão acontecer algumas coisas, mas resumidamente teve uma noite que o anjo do Senhor foi lá no acampamento assírio e matou simplesmente 185 mil soldados.
um anjo que Deus mandou, uma noite, uma matança. Se Ezequias tivesse escutado o que Senaqueribe tinha falado, o seu exército é pequeno, vocês são pequenos, vocês não têm força, vocês não vão dar conta. Talvez se ele tivesse escutado, ele não teria visto que o verdadeiro exército que luta contra o povo de Deus não é a força do seu próprio braço, não é os carros de guerra, não são os tanques, não são as armas nucleares. Quem luta em favor do povo de Deus é o exército do Deus vivo. Lembra de Eliseu? Abra os olhos dele para que vejam. E aí o moço de Eliseu vê os carros, os cavalos de fogo. Nós precisamos entender que um anjo do Senhor matou 185 mil em uma noite. Não escuta o que o diabo fala. Deus pode mudar a situação num abrir e fechar de olhos. E aí, a gente vai ver uma coisa, gente, fantástica que aconteceu, que foi a recuperação de Ezequias. Capítulo 20. Gente, eu fiquei meditando nisso ontem à noite, fiquei assim, ó. É muito louco. E eu falo isso com todo respeito, tá, gente? Mas Capítulo 20 fala que Ezequias estava prestes a morrer. Estava com uma doença. Deus manda Isaías ir lá no palácio. Isaías entra no palácio e fala assim, ó, Ezequias, Deus mandou vir aqui para te falar que você vai morrer. Coloca ordem na sua casa que você vai morrer. E ele vai embora. Quando Isaías vai embora, Ezequias vira o rosto para a parede e ora, Senhor, lembra que eu não te abandonei, que eu fui fiel, lembra-te da minha fidelidade, lembra como eu confiei no Senhor, lembra-te. E aí o que acontece? Antes de Isaías sair, a Bíblia diz, quer ver? Deixa eu só achar aqui. Isaías ainda estava... Antes dele deixar o pátio intermediário, ou seja, ele ainda estava lá na casa do rei, no palácio. Antes dele sair, dele ir embora, Deus falou, pode voltar. Volta e avisa ele que ele vai ganhar mais 15 anos de vida. Volta e avisa Ezequias que eu ouvi a oração dele. E fala com ele que eu vou dar um sinal para ele de que isso vai acontecer, de que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Ele pode escolher. Tinha um relógio de Acácio, um relógio de sombra, né? Ele pode escolher, gente. Naquela época, obviamente, não tinha toda a tecnologia que nós temos, não tinha o relógio analógico, muito menos o digital. Então, Deus falou assim, ó, fala com ele. Ele pode escolher. A sombra pode avançar 10 graus ou a sombra pode recuar 10 graus. Vou mostrar para vocês um relógio, né? Então, a sombra, aqui é um relógio, né? Que o sol vai definir qual hora são, pela sombra aqui do ponteiro. Então, Deus falou assim, a sombra pode ir, avançar. Se você quiser, Ezequias, ela pode retroceder. O que você quer? Pode falar. Qual prova você quer? Ezequias falou, eu amei, né, a fé de Ezequias. É muito fácil a sombra avançar, porque naturalmente o sol vai fazer isso. O ciclo, né, que a gente vê aqui do sol vai fazer isso. Então eu peço que a sombra venha retroceder. Gente, eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso. E eu sei que eu poderia ficar falando aqui horrores sobre Ezequias, sobre a oração, como Deus ouve. Vocês sabem disso, mas deixa eu falar um pouquinho aqui para aumentar a nossa fé da grandiosidade do nosso Deus. A terra gira, gente, em torno do seu eixo. Deixa eu pegar alguma coisa que eu não tinha preparado. Vou pegar essa caixinha aqui para ver se dá. A terra é redonda, certo? E ela gira em torno do seu eixo. Ela faz movimentos circulares, de rotação. Então a Terra está aqui, ela gira em torno do Sol. E esse girar em torno do Sol dura praticamente 24 horas. 24 horas e... quase 24 horas, né? Se eu não estiver enganado, ou 24 horas um pouquinho. Acho que quase 24 horas. Por isso que a gente tem um ano bissexto, né? Então, esse movimento de rotação que a Terra faz ao redor do Sol... Vocês têm noção que Deus mudou a rotação? Gente, eu fiz uma pesquisa que fala que a Terra, ela gira numa velocidade de 1.700 km por hora. A gente não percebe porque a massa é muito grande. Então, como é uma massa muito grande, a gente não consegue perceber, principalmente por causa da atmosfera, né? A lei da gravidade, a gente não percebe. Mas esse globo terrestre, ele gira
Deixa eu só mostrar aqui. Vocês têm que ver isso que eu vi, gente. Ele gira em torno do seu eixo. Aqui. Ó, o sentido da rotação. Tá vendo que tem um sentido? E ela gira, todos os dias, 24 horas, um giro em torno do Sol. Sabe o que Deus fez? Deus alterou a rota. Gente, só para mostrar para uma pessoa, só para provar para uma pessoa que aquilo que ele falou acontece. Ele pegou o globo terrestre, segurou os oceanos, segurou a terra, segurou os continentes. Porque como eu estava conversando com o Edmundo, quando a terra roda nesse movimento de rotação, se a terra parar, o que vai acontecer? O que acontece quando a gente está correndo e alguém nos para? A gente tem a inércia, que é aquele movimento da física que você tende a continuar fazendo o movimento que você estava fazendo antes. Mas Deus segurou os oceanos. Deus segurou os continentes. Fez com que o movimento de rotação da Terra se alterasse. 10 graus. Que é mais ou menos 40 minutos. Raquel falou, Deus pode parar o tempo. Aliás, Ele pode tudo. Uma família conhecida minha viajou para a praia. Chegando lá, choveu muito todos os dias. Resolveram voltar para casa. Porém, alguns amigos deles ficaram lá. Vai continuar, né? Eu espero. Vanilda falou que não vai poder assistir tudo. Tudo bem, Vanilda. Depois você vê, tá bom? Vai contando aí, Raquel. Gente, Deus pode tudo. Por que eu tô falando isso? Porque se o inimigo vem com o engano e com a intimidação, nós temos que entender o Deus que a gente serve para não cair nas mentiras dele, no engodo de Satanás. Assim que eles chegaram em casa, os amigos disseram que foi só eles ir embora que o sol apareceu. Ah, meu Deus. Tem mais. Depois eu continuo, então. Nosso Deus é o Senhor Criador dos céus e da terra, dos mares, gente, de tudo que há no planeta. Não só no planeta, mas em todo o universo. Toda a galáxia. Deus é capaz de mudar situações. Lembra que todo mundo fala assim, olha, o mundo gira, né? O mundo gira. Uma hora a gente tá em cima, outra hora a gente tá embaixo. Não é que o mundo fala isso? Gente, o mundo gira. Deus é capaz de mudar a rota. Vocês têm noção disso? E aí eles foram embora, né? Alguns amigos foram embora. E aí quando eles foram embora, o sol apareceu. Detalhe, eles não sabiam, mas o filho estava com câncer e não podia de maneira nenhuma tomar sol. Pois cada vez que tomasse sol, o tumor aumentava. Uau! Ele envia chuva, ele envia o sol, ele para a terra. Meu Deus, Deus pode todas as coisas. Nós é que muitas das vezes damos ouvido pro diabo. Ai, você não vai dar em nada, sua família não vai dar em nada, seu marido não vai dar em nada, seus filhos não vão dar em nada, seu futuro é de miséria. Você não vai vencer, você nunca vai ser feliz. Essa depressão, você nunca vai vencer essa depressão. Você é muito pequeno, essa depressão é grande demais. Esse câncer é impossível. Seu problema, seu dilema, não importa qual o tamanho do dilema, gente. O nosso Deus foi capaz de mudar a rotação da Terra. Ele é grande, Ele é suficiente, Ele é Deus. Eu precisava tocar nesse assunto aqui. Que Deus é esse que faz o globo da Terra mudar de rota? Só para mostrar para um homem, que na verdade depois iria alcançar todos nós, que Ele cumpre o que Ele diz. Uau! Vale a pena servir esse Deus ou não vale? Tudo que está na Bíblia, gente, do reino vindouro, de como Jesus vai voltar, de como vai haver um rio azul, cristalino, de como nós vamos... De tudo que nós vamos viver, tudo é Apocalipse. A gente foca tanto no ruim, né? Mas o ruim é para quem não crê. A parte boa é para nós, os que cremos, os que permaneceremos fiéis, em nome de Jesus. E é até interessante falar sobre isso, né? Que o ruim é para o que não crê, que Deus sempre avisa, gente. É uma das coisas que eu queria comentar. E aí tem Josias. Deixa eu falar rapidamente de Josias aqui. Josias começou a reinar com 8 anos, gente. Não. Nossa, é tanta coisa para falar, Jesus Cristo. Acho que eu vou aproveitar que a live de amanhã vai ser menor para falar amanhã. Mas olha só, vamos continuar. Uma coisa que eu queria falar sobre o reinado de Ezequias é que ele foi um ótimo rei.
Ele teve, sobre o testemunho que a Raquel falou, né? Essa família, desse testemunho que Deus não deixou ter sol para guardar, né? Desse diagnóstico que eles ainda não sabiam, é uma família de muita fé. E hoje ele está curado para a glória de Deus. Glória a Deus por isso, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor. Mesmo quando a gente não vê, o Senhor está nos dando livramentos. Mesmo quando a gente nem sabe, às vezes a gente nem agradece. A gente nem está vendo as grandes maravilhas e o Senhor está lá. Eu me pergunto quantas vezes meteoros enormes foram guardados de nos acertar e destruir a terra. Eu me pergunto quantas catástrofes, às vezes até movidas por nós mesmos, seres humanos, pelas nossas escolhas. E o Senhor tem nos guardado dia após dia de tantas infinitas coisas, infinitas bênçãos. Nós somos gratos ao Senhor. Ezequias tem uma grande história de relacionamento com Deus, mas ele falhou. Ele falhou em entender que Deus é um Deus geracional. Ele não quer alcançar só a vida da Lorena, ele quer alcançar a vida dos filhos da Lorena e dos netos da Lorena, dos bisnetos da Lorena. Não adianta eu querer viver uma vida onde Deus me usa, Deus me abençoa, eu tenho ministério, eu tenho sucesso, eu tenho prosperidade nos meus projetos, porque eu vou morrer. Se eu não deixar um legado, imagina um Deus que vive de eternidade, eternidade, eternidade. O que é a vida de alguém que dura aí no máximo seus 120 anos, como diz a Bíblia? O que é 120 anos diante da eternidade? Por isso Deus nunca se importou apenas em alcançar uma só pessoa. Deus sempre quis pessoas que marcassem a sua geração e que deixassem um legado para a próxima geração. Um Deus geracional que se preocupa com o futuro. Então, Ezequias tinha uma grande intimidade com Deus, ele tinha grandes feitos, viveu grandes feitos, viveu uma maravilha de ver o sol retroceder. Você tá doido? Mas quando Deus mandou Isaías avisar para ele que ele ia morrer, Deus falou através de Isaías: cuida da sua casa, põe a sua casa em ordem. A Bíblia diz que depois dele, o filho dele que começou a reinar tinha 12 anos, ou seja, ele nasceu depois que Manassés recebeu essa palavra. Por quê? Ezequias. Ezequias recebeu uma palavra que ele viveria mais 15 anos, certo? Quando ele morreu, Manassés foi seu sucessor. Manassés tinha 12. Então Deus tinha dado uma palavra para ele: cuide da sua casa, põe sua casa em ordem. E aí o que aconteceu, gente? Ele não cuidou da família dele. E o filho dele foi o pior rei de Judá. Quando ele ouviu uma palavra que os filhos dele seriam eunucos, os descendentes dele seriam exilados, serviriam no palácio do rei da Babilônia. Mais uma prova que Daniel e os amigos dele, todos que foram exilados, que serviam ali no palácio, eram eunucos, foram castrados. Quando chegar em Daniel, nós vamos falar mais sobre isso. Deus falou: olha, seus descendentes vão ser destruídos para a Babilônia, pela Babilônia, serão levados para a Babilônia. Seus tesouros, tudo que você mostrou para esse homem que veio aqui, que era o rei da Babilônia, qual é o nome dele mesmo? Merodach Baladã. Obrigada, amor. Tudo que você mostrou para ele vai ser deles. Mas não vai acontecer na sua geração agora, porque durante sua vida, por causa da sua vida com Deus. Ele falou: essa palavra para mim é boa. Misericórdia. Se eu não vou ver, não tem problema, eu tenho descanso. Deus não nos chamou para descansar, gente. Nós temos o descanso em Cristo, mas Jesus falou assim: ó, meu Pai trabalha. E nós temos que ser intencionais em cuidar da próxima geração. Porque a Bíblia diz que Manassés derramou tanto sangue em Jerusalém, tanto sangue inocente em Jerusalém, que por causa dos pecados de Manassés, lá na frente, Deus vai destruir Jerusalém completamente. Muro, templo, palácio, objetos de ouro, bronze, tudo vai ser levado, o que é bom vai ser levado para a Babilônia. Milhares vão morrer, muitos vão ser exilados, vão ficar só pessoas, os paupérrimos, os mais pobres. Tudo isso porque ele não cumpriu aquilo que Deus falou. Cuida da sua casa. Põe em ordem a sua casa. Ele ganhou 15 anos de vida. Que espiritualmente, gente, não valeu de nada. Vocês estão entendendo? Não valeu de nada. Se ele morre ali,
Manassés não teria nascido. Eu não vou falar assim não, porque a gente entra num campo muito complexo. Mas ele não colocou em prática. E nós temos que colocar em prática. Amém? Vou falar um pouquinho mais sobre isso amanhã. E terminar, né? Tem Josias. Josias é tão lindo, gente, porque nós falamos sobre aquele profeta velho. Lembra do profeta novo que foi lá no altar em Betel e profetizou para Jeroboão? Olha, esse altar vai ser profanado, vão ser queimados ossos. Tudo que o profeta falou vai se cumprir 300 anos depois. Até o nome do rei ele falou que ia ser Josias. E Josias de fato cumpriu todas as coisas que aquele profeta falou. Deus cumpriu através de Josias, né? Todas as coisas que aquele profeta vindo de Judá falou lá em Betel. Que pena que aquele profeta pôde fazer, né? Pôde participar de uma grande profecia, mas não terminou muito bem por causa de desobediência. E é isso. Graças a Deus, todas essas coisas que vão repetir em Crônicas, então a gente vai poder falar um pouquinho mais, né? Nesse mês ainda, acredito eu. Qual mês que a gente tá? Não, mês que vem. Em maio, nesse ano ainda, com certeza. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse exílio. Amanhã eu quero falar um pouquinho sobre o exílio e sobre disciplina. Porque sempre que estava acontecendo todas as coisas, Deus falava, aconteceu isso por causa disso, por causa disso. E aí nós vamos entender como que o nosso Deus disciplina e como que nós podemos disciplinar nossos filhos, discípulos e todas as pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida também como disciplina em amor. Amém? É isso que eu queria falar. Eu combinei com a minha mãe de estar na casa dela daqui 4 minutos. Mas vai dar certo. Vou sair daqui e vou na velocidade certa. E chega aí, mãe, daqui a pouco. Tá bom? Em nome de Jesus. Quero agradecer a todos que ficaram até o final. A Raquel, a irmã Rose. Te cumprimentei, Rose? Se eu não tiver te cumprimentado, você me perdoa. Mas depois eu quero conversar com você. Que gracinha do seu filho no retiro. Que benção. Que cuidado com a próxima geração. Parabéns, viu? Obrigada por cuidar da geração, sendo essa mãe maravilhosa. Minha mãe também ficou até o final. Minha tia Cida. A Chiquinha entrou depois. Que bom ter você aqui conosco, irmã Chiquinha. E a Nilde também ficou até o final. Obrigada a todas vocês. Eu espero que tenha sido edificante. No mais que a gente tem que lembrar nosso inimigo é mentiroso, vai querer nos intimidar, mas o nosso Deus pode todas as coisas. Ele é Deus, o Deus verdadeiro. Amém? Deus abençoe vocês também. Com Deus e até amanhã às 2 horas, se assim Jesus permitir. Tchau, gente.